Aleluia. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 2. Procurei colocar a versão mais fácil possível, tá? A NTLH, que eu nem gosto muito, mas com alguns textos do Antigo Testamento eu acho que ela pode ser útil para que a gente compreenda com mais facilidade o contexto. Diz assim, Êxodo 21, 2: Se você comprar um servo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se ele chegou solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Mas se o seu senhor tiver lhe dado uma mulher, e essa mulher tiver lhe dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, e somente o homem sairá da casa. Se, porém, o servo declarar, preste atenção nesse versículo: eu amo o meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu Senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta de sua casa, e furar a sua orelha com um sovelo. Assim ele será seu servo por toda a vida, ou para sempre. Amém? Coloque a tua mão sobre a palavra e nós vamos orar. Senhor, que o significado tão profundo dessa mensagem possa ser revelado a cada coração. Porque eu sei que se o Senhor nos atraiu para a tua casa, não importa se pela primeira vez ou se há anos nós temos assistido a tua casa, o teu desejo é marcar as nossas vidas, para que haja uma aliança entre nós por toda a nossa vida, enquanto nós vivermos. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, revela o significado desse texto, para que cada um de nós possa ouvir, possa se posicionar e possa se reavaliar, e que a tua palavra, a tua voz poderosa possa ser ouvida nessa noite através dessa mensagem. A tua voz é poderosa para quebrar, Senhor, para quebrar ciclos de paralisia, de frieza espiritual, de indiferença, de escravidão do pecado. A tua palavra é poderosa. Por isso vem com a tua palavra nessa noite com uma espada afiada, de uma maneira precisa. Toca os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, usa a minha vida, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos. Queridos, eu me deparei com esse texto algumas semanas atrás aí. A gente baixou alguns joguinhos de perguntas bíblicas para ficar brincando lá em casa, fazendo campeonato. Fica tranquila, irmã, não vou dispor, tá? Aqui eu não vou dispor, que nem eu fiz lá em Vicente de Carvalho. Aleluia, que aqui todo mundo te conhece. Estávamos jogando o joguinho,
Eu, a nossa amada irmã, meus filhos de 9 e 5 anos. E quando de repente todas as perguntas, não, essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei. De repente chegou uma que falava: sou aquele que furou a orelha por amor, quem sou eu? Falei, nossa, existe isso na Bíblia, cara? Aonde? Aí eu fiquei indignado, porque eu não aceitei não saber, né? Eu, não, para tudo, peraí, vamos procurar. Quando eu li o texto, eu falei, nossa, não é que existe isso mesmo? Porque eu achei que eu falei, não, o cara que fez o jogo viajou, isso aqui não tá, não é, né? E aí eu fui procurar e me deparei com esse trecho, em Êxodo 21. E esse trecho do capítulo 21 de Êxodo, a gente leu apenas um pedaço, mas ele trata de uma série de questões, são leis, que tratava da questão dos escravos hebreus, ou servos hebreus. Pessoas que eram do povo de Deus, não eram escravos gentios, isso é muito importante. Não eram estrangeiros, não eram pessoas de outros povos, não eram pagãos, eram hebreus. Porém, estavam numa situação de escravidão. Por que razão? Por muitas razões. A maioria deles, porque acabavam contraindo dívidas e não tendo como pagar os seus irmãos, os seus conterrâneos. Eles pagavam com o serviço, com a sua própria vida. Outros até por uma questão de ter um abrigo. Deixa eu morar aqui de graça, deixa eu comer de graça que eu vou te servir. Em troca de algo, de algum benefício. Eles haviam se tornado escravos de alguém. Ainda bem que essa lei não existe mais, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, ia ter pouca gente livre. Porque todo mundo está endividado, né? Você liga a televisão, misericórdia. Os caras só falam disso. Serasa cresceu 30% esse mês. O nome no SPC, cada dia que passa são mais 10 mil nomes. Sei lá eu quantos. Imagina se essa lei valesse para os dias de hoje. Se a nossa vida, se a nossa liberdade ficasse comprometida por causa das nossas privações financeiras. Ia ser bem complicado, né? Mas a lei dizia o seguinte: você poderia até fazer esse tipo de transação. Você não tem como me pagar? Então vem me servir. Mas não importa qual fosse o tamanho da dívida, aquela pessoa seria escrava por 6 anos. E no 7º ano, que é conhecido na Bíblia como ano sabático, um ano que as dívidas deveriam ser perdoadas, não importando o montante. Esse também era bom se tivesse agora, hein? Ia estar todo mundo contando para caducar, né? Para chegar logo esse 7º ano, aleluia. Mas não tem isso não, filhinho. Você está no Novo Testamento e você é brasileiro. Pena que essa lei não serve para você também. Mas dizia o seguinte, a lei: você está me devendo, você vem me servir então, já que você não tem como me pagar. Você vai me servir 6 anos. Mas no 7º ano, disse o Senhor, você sairá livre. Se você chegou sozinho, você vai embora sozinho. Se você chegou casado, você pode levar a tua esposa. Mas se você chegou sozinho e o teu Senhor te deu uma esposa e filhos, você vai ter que ir embora e deixar tua esposa e filhos. E aí, quando a gente fala de escravidão, de liberdade, é estranho você pensar na possibilidade que essa lei contemplava, do camarada, ao receber a carta de alforria, dizer: eu amo o meu Senhor e eu não quero ir embora. Mas a lei contemplava essa possibilidade: eu amo o meu Senhor e não quero sair, eu quero ficar. E aí o texto continua e ele diz: se isso acontecesse, se ao chegar no 7º ano, o camarada que agora recebeu liberdade, vai, pode ir embora,
dissesse que queria ficar, então aquele homem que declarou isso: eu amo meu Senhor, eu amo minha mulher, eu amo os meus filhos, eu não quero sair, ele deveria ser levado ao batente da porta da casa do seu Senhor, na parede, vamos dizer assim, na parede da porta da casa, teria sua orelha colada ali com um sovelo, que é um prego bem grosso, seria furada a sua orelha, diante de juízes, diante de homens de Deus, diante de testemunhas. E a partir então daquele momento, estava selada uma aliança perpétua, de que ele seria servo para sempre daquele homem, por vontade própria. Forte isso, né? E eu comecei a meditar sobre isso, porque nós sabemos que o Antigo Testamento fala sobre a lei, nós sabemos que a lei tinha significados que iriam ser cumpridos na pessoa de Jesus, e ele já veio, ele já cumpriu toda a lei, ele já inaugurou o tempo da graça, e por causa disso nós não vivemos debaixo da acusação constante da lei, muito pelo contrário, por causa da graça nós somos capacitados a viver uma nova vida, em santidade, em liberdade, porque a graça, além de ser o perdão de todas as nossas dívidas espirituais, é um poder que nos capacita a nascer de novo. Amém? Mas, meditando sobre esse texto, eu comecei a entender que ele tem muito a ver com a gente. Porque, na realidade, se a gente trouxer para o espiritual, porque isso aqui era uma lei civil, mas se a gente olhar como uma lei espiritual, isso continua acontecendo na casa do Senhor hoje, e a sua casa é a sua igreja. Amém? E eu queria compartilhar alguns pensamentos sobre isso com vocês nessa noite. Eu queria que você abrisse em Romanos 6, porque Paulo nos leva a entender de forma espiritual essa questão da escravidão, da servidão, do jugo, da liberdade, da liberação. E esse texto, no Novo Testamento, ele traz muitos esclarecimentos para nós. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como poderemos ainda viver nele? Ou vocês não sabem que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De tal modo que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também possamos andar em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, nós também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim vocês também se considerem como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que vocês obedeçam ele em suas concupiscências. Nem tampouco apresentem os seus membros ao pecado como instrumentos de iniquidade,
mas se apresentem a Deus como vivos no meio de mortos, e os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois o que? Pecaremos agora porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, diga de modo nenhum. Vocês não sabem que a quem vocês se apresentarem como servos para obedecer, vocês são servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, para quem você se apresentar, você é servo. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, vocês obedeceram de coração a forma de doutrina a que foram entregues, e libertados do pecado, se transformaram em servos da justiça. Amém? Aplauda Jesus. Aleluia! Que maravilha! Ontem eu tive uma experiência bastante interessante. Eu caminho com Jesus há 15 anos e 2 meses. Eu me posicionei com Cristo depois da minha formatura da faculdade. E eu nunca mais vi os meus amigos, senão um, que foi meu padrinho de casamento em 2003, que veio visitar minha filha Duda quando nasceu e que ontem se casou. Um grande amigo, uma pessoa por quem eu oro muito e tenho certeza que o Senhor um dia vai alcançar essa vida. E eu fiz questão de ir, porque é uma pessoa realmente muito valiosa para mim. Mas eu sabia que eu ia encontrar ali todo mundo, né? Que me viu a última vez caída no chão com o cachorro lambendo a boca. Tudo bem, cheguei lá, tal, mas a galera respeita, né, cara? Porque é tudo pessoa boa. Só que é outro jugo, é outro reino, é outra vida. E aí, é inevitável você se lembrar de onde você saiu, né? Porque eu nunca mais tive contato. Minha vida passou a ser 100% reino. E aí, de repente, chega um grande amigo meu que eu não via há 15 anos. Eu tinha 2 amigos na faculdade, o que casou e esse outro. Ele me viu, veio correndo, ele, Sheilota! Nossa, cara, você não sabe, outro dia eu peguei um Uber e tava aquele cara do Raimundos cantando, Rodolfo Abrantes. O Rodolfo, ele... Aí o cara do Uber começou a falar que ele se converteu, né? Vocês falam converter, né? Converteu. Ele, então... Aí eu perguntei pro cara do Uber, né? Que igreja que ele era. Ele falou que era da Bola de Neve, lá em São Paulo. E eu falei, tem uma amigona minha que também se converteu nessa igreja aí. Aí o cara, quem é? Ele, a Sheilota. Aí disse que o cara falou, a pastora Sheila? Aí meu amigo falou, cara, me deu um negócio, ele até soltou um palavrão na hora, quando me contando. Eu falei, nossa, falei, e aí? Ele falou, não, me deu um tapa assim, falou que você é animal, Sheilota. Tem obra na Índia, no Haiti. Eu falei, ufa, vai que é um louco rebelde que está contra a igreja, ainda queima o filme com o menino, né? Falei, glórias a Deus, né? Aleluia. Obrigado, Jesus. Mas é engraçado, porque aí começaram a servir as coisas lá e um outro japonês, que é mó sério, assim. Mas toma uma, tal, né? Ele, amiga, você não pode beber? Eu falei, amigo, meu Deus, me dá umas tiradas nessas horas, porque a gente tem que ter jogo de cintura, senão, né, não pode ser cururu.
Aí eu falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu tomei toda a minha cota até os 25. Entendeu? Então, na verdade, eu passei da cota, né? Tô tranquila, tô de boa, tô feliz, não preciso mais. Obrigada. Aí ele... Tipo, quem te viu, quem te vê, né? Meu Deus, tomava até gasolina. Mas é engraçado porque são pessoas boas, são pessoas queridas, mas, cara, você olha e você fala, puxa, olha como a minha vida era, né? Todo mundo falando de dinheiro, de conquistas, de vários títulos de MBA, de não sei o quê. Eu falei, minha vida hoje tem um outro propósito. É totalmente diferente. Mas um dia eu estive do outro lado. Um dia eu tive os mesmos pensamentos, os mesmos anseios, eu buscava as mesmas coisas, eu vivia atrás das mesmas coisas. Exatamente as mesmas coisas. E eu falei, puxa, eu estou bem hoje, eu estou vendo tudo isso aqui ao vivo e a cores, e justamente amanhã eu vou pregar sobre isso. Por quê? Aqui nesse texto que a gente leu de Romanos, o apóstolo Paulo está colocando algumas ideias, mas eu entendo que há duas ideias principais. Primeira coisa, quando uma pessoa sai do mundo e vem para Cristo, ela não deixa de ser serva, ela não deixa de ter um jugo sobre a vida dela, ela apenas muda de senhorio. Antes, Paulo diz, você era servo do pecado, agora você é servo da obediência para a justiça. Ou seja, ou você é servo de um, ou você é servo de outro. Não existe neutralidade, não existe uma vida sem jugo, não existe uma vida sem um senhorio, sem um governo. A única diferença é que quando você está no jugo do pecado, você não tem consciência de que há um governo sobre a tua vida, você não tem consciência de que existe um jugo, mas quando a luz da palavra bate na tua vida, você começa a enxergar. E a segunda ideia que Paulo frisa bem aqui nesse texto é que a graça não é uma licença e nem uma liberação para uma pessoa permanecer na prática do pecado. Porque ele diz, se nós morremos e fomos sepultados no batismo, não tem como a nossa vida permanecer na mesma condição de antes. Não tem como. Eu dei graças a Deus ontem, porque todos olharam para mim e falavam, meu, você é outra pessoa, mas você continua sendo legal. Falei, oh glória. Mas foi nítido para eles, ao me ver, você é outra pessoa. Eu falei, graças a Deus, que é nítido, eu não preciso falar nada. Eles conseguem enxergar que houve uma troca de jugo, de reino, de situação. Porque ainda que eu sofra tentações, ainda que eu tropece, ou ainda que você venha cair, a gente não vai ficar mais caído no chão, sem esboçar reação, como uma pessoa que não consegue fazer nada, dominado pelo pecado, escravizado por ele. Porque se eu pecar, agora que eu sou uma nova criatura, eu vou fazer o que a palavra me diz em Tiago 5,16, eu vou confessar as minhas culpas, para que eu seja curado daquilo que me levou a cair. Mas nós precisamos entender que existem diferenças fundamentais entre ser servo do pecado ou servo de Cristo. Porque às vezes a gente acha que é servo de Cristo, mas na verdade a gente ainda é servo do pecado. E nós precisamos entender quais são essas diferenças para a gente saber. Porque o fato de frequentar uma igreja não me faz necessariamente um servo de Deus. É a minha vida no íntimo, é o meu coração, são as minhas práticas quando ninguém está olhando, que vão dizer se eu sou servo da justiça ou da injustiça. Primeiro ponto, o servo do pecado, ele é um prisioneiro, ele não é apenas servo.
Ele é um prisioneiro, diga prisioneiro. O que é um prisioneiro? Prisioneiro é uma pessoa que não tem opção. Ele não tem opção. Ele está debaixo de um jugo muito duro, de um verdadeiro cabresto. E hoje de manhã eu falei, nossa, Deus é tão maravilhoso, porque eu tenho uma imaginação muito fértil acerca do mundo espiritual. Eu imagino as coisas que são invisíveis como se elas existissem de uma forma natural. E eu sei que tem pessoas que têm visão aberta e conseguem ver, inclusive. Não é o meu caso, mas eu consigo imaginar. E hoje de manhã eu fui passear com os meus filhos ali no zoológico de São Vicente, que tem 5 animais. Todo mundo, nossa, São Vicente tem zoológico? Eu falei, tem 5 bichinhos. Um hipopótamo que fica só dois buracos para fora. Um leão lá morrendo. Aí a Duda virou para mim e falou, mãe, é a leoa que caça, né? Eu falei, é, minha filha. Olha o negócio, a leoa tava lá andando para lá e para cá, o leão. É domingo, né, filhinha? Domingo é assim, né? Aí eu vi uma casa lá de barro, vamos ver que essa casa de barro, e tava escrito lá, Museu do Escravo. Eu falei, meu, vamos entrar, cara. Museu do Escravo deve ser um negócio... Nossa, meu, que tristeza, cara. Que tristeza. Mas aí eu vi uma foto, dá para passar ela aí? Essa foto me impressionou. Porque eu falei, exatamente isso é o que eu penso que acontece com uma pessoa que está debaixo da escravidão do pecado. Exatamente isso. Ela respira, ela enxerga, mas ela tem um cabresto no pescoço e ela não consegue. Porque eu entendi, estava escrito lá, a escrava que queria morrer, nem que fosse por geofagia. Eu falei, gente, o que é geofagia? Se geo é terra, fagia é comer, mas eles comiam terra? Aí eu cheguei em casa, fui direto, né? Eles comiam terra com a esperança de pegar vermes, para que os vermes levassem ele a morrer. De tão desesperadora que era a situação dos escravos. Olha que situação grotesca. Aí, para eles não comerem a terra como estratégia para morrer, os senhores do engenho, das fazendas, botavam chama máscara de Flandres nos escravos, pode tirar. Agora você imagina esse mesmo jugo invisível em muitas pessoas. Pessoas que podem estar numa situação de escravidão espiritual, numa situação de escravidão emocional, numa situação de escravidão comportamental. E pode ser pelas mais diferentes razões que você fica nessa situação. E tudo que eu vou falar aqui nessa noite, eu estou te falando com propriedade, porque de tudo que eu falar, talvez 99% eu tenha sido liberta da escravidão. Mas você muitas vezes não sabe como você entrou ali, porque talvez na tua infância aconteceram eventos que te marcaram, que deram legalidade para demônios atuarem na tua vida, te oprimirem, para que a tua identidade fosse distorcida, para que você se sentisse rejeitado, inapropriado, com raiva das pessoas, que você passasse a ter um espírito amargurado, talvez por abuso, talvez por negligência, talvez como uma defesa, por ter sofrido tanto. A pessoa começa a construir fortalezas emocionais, e quando ela vê, ela é escrava daqueles ressentimentos. Talvez porque ela tenha tido maus exemplos dentro da sua família. Talvez porque alguém tenha dito a ela que o mal era bom e que as trevas eram luz, e ela creu naquilo. Talvez porque ela não foi corrigida, simplesmente foi largada à própria sorte. Podem ser muitas as origens, muitas coisas podem explicar. Agora eu quero te dizer, toda escravidão tem uma explicação. Toda escravidão, seja ela de que tipo for. Muitas coisas podem explicar por que tantas pessoas são hoje escravas do pecado. Há pessoas que são escravas da mentira, não conseguem parar de mentir. A vida tudo é uma mentira.
E uma mentira, para ser sustentada, ela precisa de outra mentira. Todo mundo sabe disso. Quem conta uma mentira não conta só uma, precisa contar outra, precisa contar outra, precisa contar outra. E eu tenho visto casos tão graves, que eu tenho me compadecido, porque você percebe que a pessoa, ela já não sabe mais o que é, o que não é. De tanta mentira, a pessoa ela não sabe mais o que é real, o que ela inventou, o que ela distorceu, o que ela manipulou. Ela não sabe mais, cara. Você vê que já não é nem maldade mais. Tamanha proporção, escravo da mentira. Tem pessoas que são escravas da pornografia, da lascívia. Tudo que elas olham, elas erotizam. Elas veem malícia em tudo. Em criança, em mulher que está com o marido, em qualquer pessoa, em qualquer situação. Tem mulheres e homens que são escravos da sensualidade, do exibicionismo, para se autoafirmar. Tem pessoas que são escravas da mágoa, do rancor, do orgulho. Tem pessoas que são escravas do adultério. Tem pessoas que são escravas da ira, da violência, da agressividade. Tem pessoas que são escravas do vício, do álcool, das drogas, do cigarro, do telefone celular. E muitas vezes a pessoa até percebe que a sua condição é péssima, que as consequências estão sendo terríveis, mas ela não consegue, cara, porque ela é prisioneira. Ela não é apenas escrava, ela é prisioneira. E aí lá no Evangelho de João, capítulo 8, 31, Jesus dizia aos judeus que creram nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. E eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Eles se ofenderam. Eles se ofenderam. Como você está dizendo, vocês serão livres? E Jesus replicou: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Então, querido, eu quero te dizer o seguinte: Jesus chama atenção nesse texto para mim, no seguinte ponto: o problema não é a escravidão em si, porque para a escravidão tem saída. Se você permanecer na minha palavra, você vai ser meu discípulo, você vai conhecer a verdade e ninguém vai te segurar, meu. Verdadeiramente você será livre. O problema não é a escravidão. O problema é arrumar um ser humano que admita que é escravo de alguma coisa. Por quê? Para eu deixar de ser escravo, eu preciso admitir que eu sou. Não tem como você dar soltura para uma pessoa que ela fala: eu sou livre. Você vai soltá-la do quê? Se ela fala: eu sou livre. Aí Jesus aparece e fala: eu quero te libertar. Me libertar do quê? Tá tudo bem? Para ser liberto, é preciso admitir as minhas práticas. E coisa difícil tá encontrar uma pessoa que admita com essa força que ela é escrava de alguma coisa. De vez em quando eu faço, mas escrava é uma palavra muito forte. Puxa, mas uma coisa que me tira da presença de Deus, com frequência, eu tenho que considerar. Os fariseus, que Jesus está tratando aqui, eles eram escravos da religiosidade. Jesus falou que eles eram como sepulcros caiados. Sepulcro tem o que dentro? Cadáver, podre. Se você já chegou, não tem coisa que feda mais no universo. Eu sei porque eu fiz faculdade de medicina, cara. Não tem coisa que fede mais no universo do que um cadáver em decomposição. Não tem.
Pode pegar cadáver de qualquer bicho, qualquer animal, não tem como do cadáver humano. Não existe. Não existe nada tão podre e nojento do que um cadáver humano. Não existe. E o sepulcro contém cadáveres humanos. Só que ele diz que é um sepulcro caiado. Por quê? É pintado de cal por fora, de branco. Cândido. Mas por dentro, meu Deus. Eles eram escravos da religiosidade, porque eles mantinham uma aparência de santidade. Por isso Jesus falou, vocês são como sepulcros caiados. Porque vocês estão servindo no templo, vocês estão indo lá com a sua oferta, com os seus sininhos, para todo mundo ver que vocês estão... Vocês são os caras, os servos de Deus. Mas na verdade Jesus viu o coração e Jesus denunciava. E eles se sentiram profundamente ofendidos quando Jesus falou, você está tirando a gente. Nós somos filhos de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós vamos ser livres? Quem é você, E muitas vezes a gente tenta mostrar para uma pessoa que ela é escrava de alguma coisa, ela nos trata de igual maneira. Mas o apóstolo Paulo, ele foi liberto justamente disso, porque ele era o cara bambambam na religiosidade, Ele era o top dos tops. E ele foi liberto disso. Então ele escreve esse texto e ele diz, da mesma forma que um dia você emprestou os seus membros do seu corpo para servir ao pecado, para praticar injustiça, agora pegue os membros do seu corpo, sua mão, sua boca, seu olho, suas pernas, e oferte esses membros para Deus, para que você se torne um servo da obediência para a justiça. E aí eu entendo que quando há essa disposição, não de frequentar uma igreja, mas de trocar de senhorio, de produzir frutos dignos de arrependimento, de admitir as áreas da minha vida onde eu sou escravizado ainda, não importa se eu tenho 20, 30 ou 40 anos de evangelho. Então, eu já não sou mais apenas um servo de Deus, eu me torno como um filho. E ele diz aqui, o escravo não fica para sempre. Pessoas que têm mentalidade de escravo ficam por um tempo, mas depois vão embora. O filho fica para sempre. Aquele que recebe um coração de filho fica para sempre. Eu tenho certeza de que todas as pessoas que se aproximam de Deus, que ouvem a palavra, que se batizam, que começam a congregar em qualquer igreja, elas estão com desejo no seu coração, estão dando a entender que elas não querem mais servir ao pecado, que elas querem mudar de senhorio, que elas querem tirar o jugo do pecado e ficar debaixo do jugo de Cristo, que agora elas querem usar suas vidas, querem usar suas energias, querem usar seus talentos para servir a Deus com a mesma disposição que elas serviam o pecado. E se não é assim, deveria ser. Mas a nossa caminhada com Cristo não é uma corrida de 100 metros, é uma ultramaratona, E o tempo vai passando. Vai passando 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15, 20. E a nossa motivação para permanecer na casa começa a ser testada. Porque diferente da prisão do pecado, onde você e eu ficávamos presos de uma forma involuntária, sem ter escolhido, mas por causa das situações da vida, por causa da ignorância. Tanto é que muitas vezes a gente achava que não tinha como mudar, que a gente nasceu daquele jeito. É verdade ou não é? Quantas vezes eu declarei com a minha boca que tinha coisas que eu nunca ia deixar de fazer, porque era parte de mim. A gente tem esse entendimento porque a gente fala, eu sempre fui assim desde que eu me conheço por gente, eu sempre me relacionei assim, eu sempre fiz isso, eu sempre olhei para as pessoas dessa maneira. Eu sou assim. Mas por ignorância, por não conhecer a verdade, por não ter acesso a essa libertação que só a palavra pode dar. Exatamente como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 7. Eu sei que é errado, eu não gosto de fazer, a consequência é ruim.
Quando eu vejo alguém fazendo a mesma coisa que eu critico, eu reprovo, mas quando eu vejo, eu estou lá fazendo de novo. É uma prisão sinistra. E se não for pela obra do Espírito Santo, não tem como sair dela, é fato. Só pelo poder do Espírito Santo, não tem força de vontade que tire uma pessoa da escravidão do pecado. É muito louvável você fazer um esforço, mas se não for pelo poder de Deus, não tem como. Porque é uma escravidão muito sinistra, muito profunda. Mas graças a Deus que o poder de Deus é aí que ele entra, porque ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente fala, eu sou escravo, eu admito, eu sou escravo dessa situação, eu sou escravo desse tipo de pensamento, eu sou escravo desse tipo de sentimento, eu sou escravo desse tipo de comportamento. Quando a gente admite que a gente está preso numa situação e que a gente precisa de um libertador, que sozinho não tem como sair, que a gente precisa de alguém que nos salve de nós mesmos, aí ele nos transporta, ele nos muda de reino, e a gente começa a enxergar com outros olhos a nossa situação. A gente começa a entender de outra maneira por que a gente chegou até ali, por que a gente faz determinadas coisas. Ele nos traz para dentro do seu reino, ele nos traz para dentro da sua casa, nos lava, nos santifica, nos justifica, nos dignifica. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 6. Corinto era uma cidade cabulosa, extremamente pecaminosa, com prostitutas cultuais espalhadas por todo lugar, servas de Afrodite, mais conhecida para nós como Rainha do Céu. Uma cidade punk de se viver, mas havia uma igreja ali em Corinto. Havia uma igreja, pessoas estavam se convertendo, pessoas estavam entregando a vida para Jesus, querendo Deus. E Paulo diz para eles, 1 Coríntios 6:11, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Não importa o ambiente. Era uma cidade terrível, uma cidade portuária como a nossa. E havia um povo ali querendo, e Paulo diz que haviam pessoas ali, efeminados, sodomitas, ladrões, alvarentos, maldizentes, que foram lavados, santificados. E quando isso acontece comigo e com você, quando esse processo de Deus começar a te lavar, começar a te santificar, te justificar, você começa a entender aos poucos o que vem no versículo seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E eu vou ler na versão mais fácil possível esse versículo de novo. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que eu quero. Essa é a nova versão na linguagem dos mano. NVLM. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. É o mesmo versículo, são apenas versões diferentes. Ou seja, eu continuo sendo um servo. Só que a diferença entre a prisão do pecado é que a servidão a Cristo é uma servidão com porteira aberta. Porque o 7º ano já aconteceu quando Cristo veio. O ano aceitável do Senhor chegou. Jesus abriu a porta. Essa porta se chama cruz. É uma servidão? É uma servidão. Existe um jugo? Eu não gosto de jugo. Existe um jugo. Mas é uma servidão com porteira aberta. Com porteira aberta. Tudo é lícito. Você tem liberdade. E se você quiser, inclusive, você pode sair. Porque a porta é aberta. Você pode fazer com o seu corpo o que você quiser. Você é livre. Você pode falar com a sua boca o que você quiser.
Você pode emprestar o teu ouvido para ouvir o que você quiser. Você pode vestir como você quiser. Você pode, tirar a roupa e sair nu, você pode. Nada é compulsório, nada é obrigatório. Mas as pessoas capciosas, legalistas, vêm com essa conversa fiada. Ai, aqui não pode tal coisa, mas na igreja tal pode, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Não venha com churumela de negócio. Ai, aqui pode morar com o namorado? Pode, querida. Pode. Pode? Amor, vem cá. Ah, então, mas é o seguinte, cara, que eu tô no tráfico ainda, entendeu? Tudo bem, eu vim aí e tal, eu vou trazer uma oferta aqui do patrão. Pode? Pode tudo, cara. Pode fumar um? Pode. Ah, então vamos fazer um filho, né, amor? Pode? Pode. Ah, então vamos ficar nessa igreja que aqui o negócio tá bom. O que não pode? Você não pode entrar no reino de Deus fazendo tudo isso. Mas você é livre, cara. Você faz o que você quiser. Você assiste o que você quiser. Você faz o que você quiser. Agora, nós nos reservamos ao direito de não participar. E você precisa saber que no reino de Deus você não pode entrar. Se você quiser fazer tudo isso e pegar o culto aqui, ninguém vai te impedir, cara. Tá entendendo? Eu estou falando de reino. Eu não estou falando, essa igreja não pode, então eu vou para outra. Cara, isso aqui, pelo amor de Deus. Conheça a palavra de Deus e você vai saber o que te tira da presença de Deus e do reino de Deus. Não me vem com história para você ter uma assinatura embaixo do teu pecado falando o pastor abençoou. Cara, você é livre. Tudo é lícito. É isso que Paulo está falando aqui. Você faz o que você quiser da tua vida, cara. Você ingere o que você quiser. Você dorme onde você quiser. Você fica com quem você quiser. Você faz o que você quiser. Agora não me peça para participar. E não se engane achando que você está no reino. Você pode estar dentro de um imóvel com a placa de uma igreja, mas não está dentro do reino. Porque a palavra diz isso. E nós precisamos te dizer, porque não queremos que você se engane. Não queremos te enganar. Te engambelar para fazer um montinho de gente aqui. Porque se a gente, cara, não confrontasse o pecado, a gente estava fazendo culto lá na Vila Belmiro. De tanta gente que já passou aqui, nesses 14 anos. Só que a gente tem que falar a verdade, cara. A gente te respeita, mas a gente não vai participar. Porque a palavra nos impede, a palavra nos limita. Mas você é livre. Então, quantos estão entendendo? Quando a gente é transformado, quando a gente é lavado, quando a gente é justificado, quando a gente é santificado, a gente entende que embora eu possa, eu não quero. Porque eu não quero voltar para o lugar de onde eu saí. Eu não me esqueço de onde eu vim, eu não vou deixar o pecado reinar sobre mim novamente, me botar no chão e me dar um mata-leão e falar agora acabou. Não vou. Mas por isso, você pode tudo, mas você não quer, porque você ama o seu Senhor. E você não quer sair da sua casa, sair da sua presença, sair do seu reino, sair do seu jugo. Então, a gente precisa entender de uma vez por todas, não existe vida sem jugo. Só que o jugo de Jesus, a Bíblia diz que é leve. Por que é leve? Porque a motivação de eu me colocar sobre esse jugo é o amor. Porque eu tenho a liberdade de querer ficar debaixo desse jugo. Diferente do pecado, que ninguém escolhe aquilo. A vida vai empurrando a pessoa para o buraco. As situações, as pessoas, os maus tratos. A pessoa não escolheu, cara. Ninguém escolhe. Nenhuma pessoa normal escolhe destruição, roubo e morte. Mas nós somos servos de um ou somos servos de outro.
ou do pecado ou da justiça. Não tem coluna do meio. Não tem coluna do meio. Só que enquanto o servo do pecado está subjugado, preso, o servo da justiça, ele está lá porque ele quer. Porque ele não é apenas servo, mas ele tem um coração de filho. Jesus disse: o escravo não fica para sempre. O escravo, ele fica até a vida dele melhorar, até ele alcançar um objetivo. Enquanto é conveniente, enquanto está favorável, está suave, o escravo fica. Mas na hora que a carne grita, ele sai fora. No dia da adversidade, ele sai fora. No dia da correção, ele vaza. Mas o filho não. O filho pode ter a chance, pode ter convites atraentes para sair, pode ter ofertas, pode ter várias situações, mas ele diz: eu amo o meu Senhor, eu amo a minha família, eu não quero sair. Pode me marcar. E isso nós lemos ali no texto, era feito diante de testemunhas, era levado perante homens de Deus, para que fosse marcado, porque a nossa aliança com Deus, ela é pública, ela é notória, não existe segredo. Quando você olha para a vida de uma pessoa, você sabe se ela tem uma aliança com Deus ou não. Isso fala do nosso testemunho perante as pessoas, a respeito da nossa aliança. Isso fala de atitudes práticas e públicas, até mesmo de sofrimento, que permitem que a gente seja marcado por Deus. Aquele homem, ele era levado até a porta da casa, sua orelha era colada na porta. Então vinha um homem com um prego grosso e dava com martelo e furava a orelha. Piercing é para os fracos, querido. O negócio é furar com o sovelo na porta. Imagina a delicadeza do ato. A partir de agora, aquele cara, ele tinha uma marca. Uma marca que distinguia ele dos outros servos. Uma marca que falava. Ele não precisava falar nada, porque quando alguém olhava para aquela orelha e via aquele buraco, saía uma seguinte mensagem daquele buraco: esse aqui podia sair, mas não quis, por amor. As marcas das suas renúncias falam. Você não precisa falar. As marcas das suas renúncias, o seu testemunho, coisas que você tem muitas vezes sofrido, falam. Olha o que Pedro diz lá em 1 Pedro 2,15. Porque essa é a vontade de Deus, que fazendo o bem, vocês emudeçam a ignorância. Em algumas versões diz: calem a boca dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. Muitos usam levianamente essa expressão: eu sou livre, eu vivo na graça, como justificativa para continuar vivendo no pecado. Realmente, como a gente já falou, nós somos livres. É lícito. Mas essa liberdade que nós temos, como Paulo bem disse, não é porque nós somos alcançados pela graça que nós vamos permanecer no pecado. Essa liberdade que nós temos não é para ser usada como capa da malícia, como justificativa para encobrir nossa maldade, e sim usar essa liberdade para servir a Deus. Muitos dizem por aí que é falta de temor, o que eu vou dizer para vocês, mas eu não considero como falta de temor. Eu considero como covardia. Uma pessoa que quer viver uma vida ímpia e associar essa vida ímpia com o nome de Deus, porque ela não tem coragem de admitir que ela ama o mundo. Então ela sai fazendo aberrações e fala: Deus falou comigo, Deus me mostrou, Deus abriu essa porta, Deus abençoou. Mas é nítido, porque
Cara, pelos frutos a gente conhece a árvore. Eu acho muito louvável quando uma pessoa, eu acho que não conto nos dedos dessa mão em 15 anos, pessoas que foram sinceras em dizer: eu estou saindo dessa casa porque eu quero viver num mundo em pecado. Eu me recordo aqui rapidamente de 2 pessoas em 15 anos que tiveram hombridade de admitir, de falar a real. Porque uns botam a culpa nos irmãos, outros botam a culpa no pastor, o outro bota a culpa na palavra que não concordou, o outro bota a culpa no não sei o que, e não sei o que lá. Só que aí quando você vê, na verdade o que essa pessoa queria era um pretexto, uma capa, para pôr em cima da sua malícia. E para dizer: não, eu amo meu Senhor, mas é que aquela casa não dá. Querendo santificar o pecado, justificar o injustificável. Eu tenho visto, cara, tanta aberração. E eu tenho que ficar muito atenta em tudo, porque agora eu tenho uma filha que vê coisas, que segue pessoas, que curte um monte de coisa, eu tenho que olhar. E eu sempre falo para ela: filha, tudo bem, a música é legal, mas cuidado para você não achar que a pessoa... Porque a gente não tem que comer 1 quilo de sal com a pessoa, cara, para saber quem é. Então eu não quero que você se decepcione, eu não quero que um dia você olhe e saiba que tal pessoa se desviou. Então, tudo bem, a música é legal, a letra é boa, mas cuidado para você não personificar. E eu estava acompanhando outro dia, uma que ela segue lá, e daqui a pouco eu estou vendo a camiseta do Nirvana. Aí eu, opa, peraí. Led Zeppelin. Aí eu falei: filha, vem cá. Deixa eu te mostrar quem que é esse cara, Kurt Cobain, que tá na blusa. Que essa menina não deve nem saber, cara, quem é, porque não tem nem pelo embaixo da axila. Eu fui grunge, fui heavy metal. Vem cá que eu vou te contar uma coisa, porque eu amava esse cara. Pra mim ele era tudo. Só que ele morreu de overdose aos 27 anos. E uma pessoa que prega a palavra de Deus não pode ser fã de um cara que morreu de overdose aos 27 anos. Filha, é incompatível. Você consegue entender isso? Lógico, mãe, entendo. Falei: então tá bom, glória a Deus. Gente, te amo, Jesus, com a camiseta com a cara do Kurt Cobain assim, escrito Nirvana. Falei: gente, que trem é esse? Aí eu tô vendo lá no feed, porque entra uns negócios no Instagram de pessoa que você não segue, né? Eu não sei como é que funciona, mas eu acho que quando seus amigos seguem, você vê, eu não sei. Porque eu não sigo ninguém, praticamente. Até arrumei briga aqui com a irmã, né, irmã? Que ela: é meu sonho que você me siga. Mas eu falei: eu não sigo ninguém, irmã. Eu sigo meia dúzia de gato pingado só. Mas no feed aparece um monte de coisa lá. Daqui a pouco eu vejo uma nádega gigante, escrito Salmo 23, cara. Eu falei: nossa, essa mina não fez isso. Tatuou o Salmo 23 no traseiro, cara. E postou. Não contente em fazer, postou. Tanta coisa pra você botar no trabalho. Põe a cara do Mr. Catra, né? Põe, sei lá, cara. Eu não sei quem que é esses funkeiros famosos hoje em dia. O Wesley Safadão. Qualquer coisa, cara. Mas o que você quer fazer com um versículo bíblico no seu traseiro, filhinha? Eu não vou nem falar, cara. O que eu penso disso? Sabe? A pessoa sai, para viver um relacionamento de amor muito louco. Aí posta lá as noites de amor e tal, e põe a mãozinha do lado. Obrigada, Jesus, um emoji. Com a mãozinha, o anjinho com a auréola, o outro emoji. E 2 bracinhos levantados. A bênção de Deus não acrescenta dores. Não põe Deus no meio, cara. Tira Jesus da história. Assume. Eu quero viver em pecado. Eu quero fornicar. Eu quero ir para balada. Eu quero tomar todas. Eu quero. É um direito seu.
com a sua vida, ninguém paga as suas contas, só teu pai e tua mãe. Mas não põe Jesus no contexto. Não seja covarde, admita para onde você está indo. Eu saí do jugo do Senhor e eu quero voltar a ser escravo do pecado. É muito mais honesto, é muito mais limpo, é muito mais sincero. Olha o que a palavra de Deus fala sobre isso. É assustador, cara. Eu fico imaginando, eu falo, cara, cada dia mais eu vejo as coisas na televisão, eu falo, a qualquer momento Jesus pode voltar. Porque o cara da Coreia do Norte está jogando bala para cima. O outro lá da França, se ele não é o próprio anticristo, ele é um forte candidato ao seu braço direito. Então a coisa está apertando. E a palavra do Senhor fala em Amós 9:10, que morrerão à espada todos os pecadores do meu povo, os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Na minha tradução, aqueles que dizem, não pega nada. Porque naquele dia eu tornarei a levantar o tabernáculo de Davi que está caído, e repararei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos. Isso já está acontecendo. Deus já está levantando o tabernáculo caído de Davi, que é a sua igreja poderosamente sendo restaurada em todas as nações. Profetas sendo levantados, apóstolos falsos, mas apóstolos verdadeiros também sendo levantados. Crianças tendo visões, idosos profetizando, jovens tendo sonhos. Isso já está acontecendo. A igreja ficou caidinha por muito tempo, mas Deus já está levantando aquilo que estava caído. Ele já está reparando as brechas, e Ele tornará a reedificar como nos dias antigos. Deus já está marcando aqueles que são os adoradores verdadeiros, os filhos, os servos fiéis, para reparar brechas e restaurar o que está caído. Deus já está fazendo isso. E aí eu me perguntei, por que será que a orelha do servo era furada? Porque podia ser qualquer parte do corpo. E se a gente usar uma figura para cada sentido do corpo humano, para o tato a gente usa a mão, para a visão a gente usa uma figura de um olho, para a audição a gente usa o quê? A figura de uma orelha. Porque a orelha significa aquele que tem ouvido para ouvir. O ouvido é a coisa principal. Hoje, se eu puder te falar, que nenhum dos seus sentidos se corrompa, mas se você puder dar atenção especial para dê atenção para o seu ouvido. Porque a fé vem pelo ouvir, e a obediência vem pela fé. Por isso que tantas e tantas vezes está escrito na Bíblia, quem tem ouvidos para ouvir, porque nem todo mundo tem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Por que ele diz quem tem ouvidos? Todo mundo tem ouvidos, mas nem todo mundo tem ouvidos para ouvir. E nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que estavam indo por um caminho, que estavam vivendo um estilo de vida. Eles não viram nada, não aconteceu nenhum sinal, eles simplesmente ouviram uma voz num determinado momento e mudaram o curso imediatamente. Abraão largou tudo para trás, e a Bíblia diz que ele ouviu uma voz. Ele não viu nenhum sinal mirabolante, não desceu um anjo, não aconteceu nada. Ele ouviu uma voz que dizia: sai da tua terra, teu tempo aqui acabou, vai para a terra onde eu vou te mostrar. Paulo, em Atos 9, estava indo perseguir cristãos. De repente ele ouviu uma voz falando em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Vai agora para Damasco, entra na rua direita que eu vou te falar o que vai te acontecer a partir de agora. Uma voz. Ele ficou cego, não viu mais nada, viu uma luz e ouviu. Pedro era um cara difícil. A Bíblia mostra que ele era um cara com uma personalidade difícil.
E ele tinha conceitos muito fortes contra pessoas que não eram judeus. Tinha preconceito, considerava que eram pessoas impuras, que não prestavam. E lá em Atos 10, diz que ele ouviu uma voz dizendo: não chame impuro aquilo que eu estou purificando. Levanta e vai e prega para esse cara. E ele foi. Uma voz. A voz de Deus, quando ela bate em nós, ela tem que mudar o curso da nossa história. Esses são exemplos de homens que ouviram, que creram naquilo que ouviram, que discerniram que era Deus falando, e pela fé, eles fizeram coisas inovadoras, coisas que ninguém tinha feito antes, deixaram para trás. Até aqui, até eu sei que é assim, mas se Deus está falando, você tem que mudar, para viver algo novo com Deus. Então, ouça o que o Espírito está te falando. Quem tem aliança, ouve. Essa é a diferença entre o que tem aliança e o que não tem. Quem não tem aliança, não ouve. Mas quem tem aliança, ouve. Aqueles que são marcados, aqueles que têm a orelha furada, são aqueles marcados pela disposição de dar ouvidos aquilo que Deus está falando, em qualquer situação, a qualquer hora, em qualquer assunto. Não tem assunto difícil para você tratar com uma pessoa que tem aliança com Deus e que tem disposição para ouvir, cara. Você não precisa ter medo de chegar para conversar com uma pessoa que você sabe que tem aliança com Deus. Porque se for da parte de Deus, pode ser a coisa mais difícil, mais dura, que contrarie, mas ela vai dar ouvido, porque ela tem aliança. São pessoas assim que entendem que não estão presas numa casa, que não estão presas, impedidas por doutrina de homens, que não estão obrigados a nada, mas porque amam o seu Senhor, decidiram ficar com Ele, onde quer que Ele os leve, porque decidiram dar ouvidos. E é impressionante a quantidade de pessoas hoje que são ditas cristãs e que não dão ouvidos. Não dão ouvidos a ninguém, não dão ouvidos a nada. E lá em Mateus 13:14, Jesus disse que nessas pessoas se cumpre uma profecia de Isaías. Porque quando a gente fala profecia, geralmente a gente pensa em coisa boa, mas tem muita profecia ruim. E Jesus disse, quando uma pessoa não dá ouvidos a ninguém, nessa pessoa se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, vocês ouvirão, mas de maneira alguma entenderão. E vendo, vocês verão, mas de maneira alguma vocês perceberão. Já viu pessoa que vê, mas não percebe nada? Está vendo igual eu, mas eu falo: mas você não está percebendo? Não. Porque o coração desse povo endureceu. E com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Olha que treta. Quando a gente resolve ignorar o que Deus está falando, quando a gente resolve fechar os olhos, porque quando a gente não está ouvindo, Deus tenta mostrar, né? Ele usa todas as formas audiovisuais, cheiros, sensações. Você começa a sentir opressão, o pelo arrepia. Mas não adianta. Por quê? Porque o coração se endureceu. Porque eles fecham, não querem ver. Não é que Deus não mostrou, é que a pessoa não quer ver, não quer ouvir, não quer entender, não quer se converter e não vai ser curado. E isso me preocupa muito, porque muitos têm tido seu amor esfriado e têm saído da casa do Senhor, mas muitos não têm saído e têm ficado com o coração duro na casa do Senhor. Isso me lembra muito a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, que diz que aquele homem tinha 2 filhos. Um menino que foi honesto, como eu falei aqui, falou: quero minha herança, que eu quero sair para pecar, me dá o que é meu. E o pai deu.
E ele foi. Gastou com prostitutas, gastou na balada. E terminou comendo comida dos porcos. E um dia ele caiu em si, diz a palavra. E falou: o que eu fiz? Eu pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Se ele me aceitar como escravo, como empregado, já está bom. Eu não quero ser restituído como filho. E a Bíblia diz que ele admitiu seu erro, assumiu a consequência. Pai, eu não peço para você me colocar como filho. Se você me receber como um dos seus empregados, para mim já está bom, porque agora eu reconheço o valor da sua casa. Mas a Bíblia também fala de um outro filho, que ao ver o seu irmão voltando, bateu no peito e falou: ei, eu nunca me desviei, eu nunca saí dessa casa, estou te servindo aqui como um escravo, e você nunca me deu nada, agora você vai fazer um churrasco porque esse vagabundo voltou? Na minha tradução, claro. Mas é isso, se você ler, você vai entender que é isso, amém? O pessoal do Flame fala que gosta quando eu prego, que eles entendem tudo. E eu vejo muitas pessoas nessa condição, pessoas que nunca se desviaram, nunca saíram, nunca cometeram pecados grotescos, de voltar à prática da velha vida, mas que o seu coração está muito duro, cheio de orgulho, e ele se sente como um escravo, dentro da casa do pai. E aí eu olho para aqueles dois irmãos e eu não sei o que é pior. Se é pior aquele que gastou a sua herança e que arriscou morrer fora da casa do pai, correu um risco tão grande, ou se é aquele que deixou seu coração ser pego por isso, por um sentimento de aprisionamento, e não de gratidão, e não de amor pelo pai. Lá em Malaquias 3,13 diz assim: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda assim me perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos que são felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Pessoas que estão na casa do Pai se comparando com quem chutou o balde. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. E foi escrito um livro, como um memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Versículo 17: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, estes que me temem serão meu tesouro pessoal, e eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão de um filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Eu creio que Deus está fazendo isso. Eu creio, Deus tem falado isso comigo desde o fim do ano passado, que Ele estava separando, e eu já preguei isso, se eu não me engano, há pouco tempo atrás, que Ele está julgando entre ovelhas e ovelhas, entre a gorda e a magra, Ele está julgando o seu rebanho. Ele sabe quem o serve de todo o coração e quem não. Ele sabe quem está se comparando com aquele que não quer nada com Deus. Feliz é aquele que largou tudo, porque é inútil servir a Deus. O que adianta ficar aqui pagando um preço? Ele discerne, Ele conhece, Ele ouve atentamente. Talvez a gente não profira, mas Deus, Ele sonda os corações, Ele esquadrinha os rins. E a gente tem que temer muito esse fato, porque às vezes a gente acha que só porque a gente não falou, Deus nem imagina o que passa pela nossa mente, de comparação, de inveja, de pensamentos desse naipe. E cada vez vai ficando mais nítida a diferença entre aquele que ama a Deus e aquele que não ama.
Aquele que ouve a Deus é aquele que ignora. Aquele que despreza a Deus é aquele que teme. Aquele que ama o Pai, ou aquele que está porque se acostumou, porque tem medo de ir para o inferno. Mas eu creio que o Senhor tem muito a falar conosco, amém? Acerca de tudo isso. Eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Primeiramente, eu queria falar com aqueles que talvez estejam nos visitando. Porque você nem imagina o quanto é importante a sua vida estar aqui hoje. Talvez você se veja e se identifique como escravo de tantas coisas que eu falei aqui. E eu quero te dizer que provavelmente, ao contar a tua história e colocar a tua história à luz da palavra de Deus, você vai perceber que muitas coisas explicam situações de destruição e de prisão na tua vida. Mas eu preciso te falar uma coisa. A partir do momento que você se depara com essa porta que Jesus abre para você nessa noite, o passado pode até explicar a sua condição, mas ele já não justifica mais o fato de você permanecer assim. Porque quando Deus coloca diante de você uma porta, Ele está te chamando para recomeçar, Ele está te chamando para te refazer, Ele está te chamando para te consertar, Ele está te chamando para se reconciliar com Ele, para entender qual é o propósito de todas as coisas. Porque eu posso te dizer algo: eu fui liberta da escravidão de muitas coisas, e isso hoje se transformou num testemunho para a glória de Deus. Quando eu olho para trás, eu já não acho mais engraçado, nem dou risada, nem acho legal o que eu fazia. Mas isso serve de testemunho para que as pessoas possam olhar e dizer: se fez na vida dela, pode fazer na minha também. Por isso eu não tenho problema nenhum em contar as coisas mais grotescas, porque se isso pode te encorajar, para que você saiba que Deus pode tirar você de qualquer situação e de qualquer prisão, porque não há nada impossível para Deus. É isso que eu quero te falar nessa noite. Se você deseja fazer essa troca, deixar esse jugo, arrancar, e deixar o Senhor Jesus colocar sobre você o jugo dele, que é leve, é agradável, é uma corda de amor. A palavra de Deus diz que tudo que você precisa fazer é crer no seu coração e dizer isso com a sua boca. E eu quero te ajudar a fazer isso agora. Amém? Se esse é o seu desejo, eu queria que você levantasse a tua mão direita bem alto para mim te ajudar a fazer essa oração. Não é para mim, não é para a pessoa que está perto de você, mas é para Deus. É para aquele que te trouxe aqui, aquele que te formou no ventre da tua mãe, aquele que viu cada passo teu desde o dia que você nasceu até a noite de hoje. Um dia eu fiz essa oração, um dia tantas pessoas que estão aqui fizeram essa oração. E nessa noite o Senhor separou esse tempo para que você faça essa oração. Por isso não se intimide, não deixe que nada te prenda. Levante a tua mão, como quem deseja verdadeiramente andar em novidade de vida. Amém? Você que levantou a tua mão, diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que eu quero que sejam retiradas da minha vida as amarras, o jugo da prisão do pecado, e que o Senhor me transporte para o teu reino de amor. Que o Senhor me ajude a conhecer a tua verdade
para que ela possa me libertar, para que eu possa ter a minha vida transformada, para que eu possa ser verdadeiramente livre, não por um tempo, não por alguns meses, mas para sempre. Enquanto eu viver, eu quero ser provado e eu quero fazer uma aliança contigo. Nessa noite, coloca o teu Espírito em mim, perdoa os meus pecados, me lava, me santifica, me justifica e me ajuda a caminhar na tua presença. Me convence do meu pecado, me ensina a tua palavra, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu me entrego a ti nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Pai, eu quero te agradecer por cada homem, por cada mulher que nessa noite se entregou ao Senhor. Eu sei que eles entenderam essa mensagem, estão fazendo isso de forma consciente, de forma voluntária, e não há nada mais precioso do que isso, do que tomar essa decisão com entendimento. Por isso eu te peço, marca a vida de cada um deles com a presença do teu Espírito Santo. Arranca as escamas dos olhos, abre os ouvidos para que eles possam te ouvir de uma maneira clara, além daquilo que foi dito nessa noite. Que ao sair daqui a tua voz continue falando, que amanhã a tua voz continue falando, terça-feira a tua voz continue falando, e que eles possam ser marcados como servos da obediência e da justiça nessa noite. Como igreja, nós abençoamos a vida de vocês, em nome de Jesus. Querido, se você fez essa oração, querida, pela primeira vez, eu quero pedir que você não vá embora sem antes deixar teu nome na luz vermelha ali no fundo. A gente quer muito poder dar um abraço em você. Não vamos invadir tua privacidade, te prometo, mas queremos anotar o teu nome, porque essa é uma decisão que precisa ser sustentada por oração, e a gente quer orar por você, quer te chamar para tomar um café da manhã com a gente, para você ouvir um pouco daquilo que Deus tem feito nessa família e nessa casa, para que você saiba que você faz parte de uma família, e não de uma religião, nem de uma instituição. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Se apresente ao Senhor agora. Deixa o Senhor iluminar a tua alma, iluminar as áreas obscuras, talvez coisas que você não seja capaz de declarar a ninguém, mas que hoje você sabe que o Senhor veio com a palavra dele e tocou você. Feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo fazer a parte dele. Deixa o Espírito Santo vir sobre a tua vida. É Ele que convence, não sou eu. É Ele que convence, é Ele que quebra as amarras, é Ele que muda a nossa mente, é Ele que abre os nossos olhos. Por isso se coloque desesperadamente na presença do Espírito Santo. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus.
Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos, feche seus olhos. Se hoje você ouviu a voz do Senhor, querido, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. A palavra do Senhor diz que a voz do Senhor é poderosa, que ela quebra os cedros do Líbano, que ela faz as corças parirem. A voz do Senhor é poderosíssima. Se você ouviu essa voz nessa noite, não endureça o seu coração. Em nome de Jesus, não endureça o seu coração. Deixa o Senhor te colocar de novo na posição de filho. Deixa o Senhor restaurar a alegria de estar na casa dele de novo na tua vida. Deixa o Senhor restaurar a alegria de se posicionar, de cada vitória que você tem contra o pecado ser restaurada. Deixa o Senhor restaurar a alegria de pertencer a essa casa, a família de Deus. O filho se alegra. O filho se alegra na presença do Pai. O filho se alegra na casa do Pai. No Salmo 69, que fala sobre Jesus, ele dizia: o filho amado, o zelo pela tua casa me consome. Deixa esse zelo consumir a tua vida. Deixa esse zelo consumir os teus dias. Deixa esse zelo ser a tua motivação. Deixa a voz do Senhor vir como um sopro, acendendo a chama de novo no teu coração. Alegria, alegria de pertencer à casa de Deus, essa alegria de que é melhor estar um dia na porta da casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. É melhor estar na porta da casa do Senhor do que estar na tenda do ímpio. Deixa isso voltar a ser uma verdade na tua vida, se isso deixou de ser. Não use justificativas de que você se decepcionou com pessoas, de que você não gostou de alguma coisa. Se você tem questões para resolver, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, vai e resolva. Mas não use isso como capa mais. Porque o Senhor quer marcar a tua vida, senão você não estaria aqui hoje. Se isso não fosse verdade, você não estaria aqui hoje. E se você veio é porque Deus queria falar com você. Amém? Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa marcar cada homem, cada mulher. Não quero orar, Senhor, individualmente, porque eu sei que o Senhor quer marcar a todos. Mas eu quero te pedir, porque o Senhor conhece e sabe aqueles que se quebrantaram diante da tua palavra. Marca, marca, marca. E que haja um renovo. Que haja um renovo na sensibilidade ao teu espírito. Que haja um renovo na intimidade com o Senhor, que haja um renovo ao abrir a tua palavra, possam ter novas revelações, possam ouvir a mesma palavra de uma forma diferente da parte do Senhor. Que a sua palavra se renove, que a tua voz se renove. O Senhor é um Deus de novidades, o Senhor é um Deus que faz coisas que nós ainda não conhecemos, não sabemos. Que o Senhor se revele a você, que a voz do Senhor fale com você. E cada vez que a voz do Senhor falar com você, que você tenha ouvidos para ouvir, que você não endureça mais o teu coração, que você volte a ser como filho, como servo que ama, que pode sair, mas que quer ficar, porque ama. Amém? Amém ou não? Amém. Levanta a tua mão direita bem alto.
Diga assim: porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na minha vida, quem o impedirá? Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levanta a tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a consolação e a presença do Espírito Santo marquem a tua vida. Marquem a tua vida. Porque você não é apenas um servo, você é um filho. Um filho marcado e conhecido, porque ouve a voz do Pai e obedece prontamente, porque ama, porque se alegra na presença e na casa do Pai. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Vai para uma semana na presença do Senhor. Glória a Deus.